Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Next Gen de Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem. Muita gente pergunta se eles floparam, né? Se eles decepcionaram em tudo isso. Isso é um vídeo para comentar um pouco da carreira deles e sobre essa questão se eles foram decepções ou não, né? Eu acho que assim, muita gente tinha expectativas altas, porque quando cada um surgiu, todo mundo imaginava, esses são os caras para bater de frente com Djokovic, Nadal, Federer, né? Todo mundo cria esses caras assim, com a esperança de, por favor, que traga um pouco de imprevisibilidade, que esses três não vão dominar o tênis sozinhos, né? E hoje a gente tá vendo o Djokovic dominando o tênis ainda. Ele ganhou 3 Grand Slams dos 4 esse ano, ainda foi finalista no que não ganhou, né? É impressionante o que esses caras foram capazes de fazer. E eu acho que isso, no final das contas, até complica um pouco a situação. De nenhuma maneira são tenistas ruins. O Medvedev, Zverev, Tsitsipas e Thiem, se não fossem ruins, não chegariam ao ponto de serem cogitados a ameaçar o domínio dos caras, né? E a questão é, cada um tem seus feitos impressionantes na carreira, então esse é um vídeo aqui para a gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que esperar deles para o futuro e assim, né? O que eles conquistaram até agora e até mesmo acho que eu coloquei aqui na questão, fiz até um gráfico bonitinho aqui, né? Não dá para mostrar agora, para mostrar um pouco sobre essa questão da carreira deles, o head-to-head deles também contra Djokovic, Nadal e Federer, né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, né? O quanto que eles enfrentaram o Big Three, óbvio que cada um no seu contexto, uns explodiram um pouco mais tarde, uns surgiram mais cedo, né? Mas de qualquer maneira é interessante comentar. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. E assim, né? Já saltando, né? O sarrafo que o Big Free colocou, né? 20 grandes slams pro Federer, 22 pro Nadal, 24 pro Djokovic. Perto deles, quase todo tenista parece fraco, né? Mas é aquela história, né? Tipo, eles elevaram demais o padrão de sucesso do tênis. Então, falando aqui de 2023, acho que é bom ressaltar isso, o melhor ano disparado é o de Daniil Medvedev, né? Ele é o que tem conseguido mais pontos, ele é o que tem conseguido melhores resultados. E no final das contas, né, ele é o cara mais regular, né? Sempre foi, né, desses tenistas. Eles, Tsitsipas, Zverev, Thiem, sempre oscilaram demais. E tem o fato que o Medvedev está conseguindo agora ser mais regular no saibro também. Isso é um ano de evolução, talvez, para o russo, né? Eu acho até que ele não está sacando tão bem quanto antes, mas me mostra ser um cara mais versátil na questão de fundo de quadra, entendendo melhor o que consegue fazer, e com isso está tendo um ano de 55 vitórias e 12 derrotas. É uma bela temporada que o Medvedev faz. Óbvio que poderia ter ido um pouquinho mais além um torneio ou outro, mas no contexto geral é um ótimo ano para ele, né? Ainda mais visto que foi o ano de 2022, né? E ele tem uma final de US Open, semifinal em Wimbledon, nada mal assim nesses dois grandes lances. Foi mal em Roland Garros, primeira rodada, e foi mal no Australia Open, terceira rodada, mas eu acredito que ele tende a ter resultados melhores no ano que vem, né? E assim, Zverev recuperando de lesão, né? Teve aquela lesão gravíssima no pé em Roland Garros ano passado. Tem uma temporada de 42 vitórias e 21 derrotas com nota. Ela tá melhorando, ela tá numa crescente, semifinalista em Cincinnati, quartas de final no US Open ainda com a vitória contra o Sinner. Vai melhorando pouco a pouco. Eu acredito que o 2024 dele seja melhor, né? Mas fato é que assim, não é a melhor temporada da carreira do alemão. Mas ele tem tempo, né? Ele tem 26 anos de idade. Stefanos Tsitsipas, os números não parecem tão ruins, 41 vitórias, 16 derrotas, mas é aquela história, ele está com menos vitórias que o Zverev, que está se recuperando de lesão, já é um sinal negativo, né? E é aquela história também, né? O único título dele é um ATP 250, lá em Atlanta. Ele não tem final de Masters 1000 esse ano, ele tem a final do Australian Open, mas nota, né? Não, acho que não encarou o top 10 até a final, né? Tudo bem, encarou o Sinner, que era um oponente difícil, né? O Khachanov não é fácil, mas é aquela história, né? Começou o ano bem, foi só caindo, né? E assim, o Zverev tem um título maior do que ele esse ano. Ele foi campeão em Hamburgo, que é um ATP 500. E o Medvedev nem se fale, né? Masters 1000 de Miami, Masters 1000 de Roma, ganhou no Saibro, inclusive. E assim, ganhou também o ATP 500 de Roterdã, ATP 500 de Dubai e ATP 250 de Doha. E vai lembrar, esses 3 títulos que eu falei aqui por último em sequência, né? E assim, o Dominic Thiem, coitado, né? A gente vai lembrar dele pela história, né? Mas esse ano dele, 14 vitórias, 19 derrotas. Eu não tenho muitas expectativas sobre o Thiem para 2024. Eu acreditava que esse ano seria melhor, não foi. É aquele cara que tá lutando e tentando, mas vamos lembrar, o mais velho dos 4, já tem 30 anos, não à toa, é o que tem mais jogos, né, contra os membros do Big Three. Então, é aquela história, né? O Thiem acaba sendo aquela situação complicada, né, de um cara que o auge já passou
E assim, ele é talvez o mais regular dos três. Acho que dá para dizer isso também do Dominic Thiem. Não é à toa o cara que tem mais derrotas, né? E assim, a gente vai chegar no ponto da carreira, né? O Medvedev atualmente tem 322 vitórias e 130 derrotas, né? É uma boa razão vitórias por derrotas e melhorou muito a partir de 2019, que é o ano que ele explodiu no tênis, né? Explodiu no sentido positivo de ir para o topo do ranking, né? Alexander Zverev tem 381 vitórias e 171 derrotas. É bem uma boa proporção vitórias por derrotas. O Stefanos Tsitsipas tem 290 vitórias e 135 derrotas, ou seja, ele tem menos vitórias que o Medvedev e mais derrotas, né? Tipo, isso já mostra um pouco que o russo é melhor jogador, né? E assim, o Dominic Thiem tem 341 vitórias e 201 derrotas, né? Isso também é digno de nota, né? Ele tem bastantes vitórias, mas ele é o que tem mais derrotas de todos, né? 201. Em títulos, Medvedev tem 20, o Zverev tem 20, o Tsitsipas tem 10 e o Thiem tem 17. Então, um bom número, bons números aí, pelo menos para o Medvedev, Zverev e Thiem, né? O Tsitsipas só com 10 acaba decepcionando um pouco em comparação. Em grandes slams, Medvedev ganhou o US Open de 2021, o Thiem ganhou o US Open de 2020, Zverev e Tsitsipas não tem grandes slams. Finais de grandes slams, Medvedev tem 5, é o que mais tem. O Zverev só tem uma, que foi a final do US Open de 2020, que ele perdeu para o Dominic Thiem e teve tudo para ser campeão. O Stefanos Tsitsipas tem 2 finais de Grand Slam e o Dominic Thiem tem 4 finais de Grand Slam. No ATP Finals, o Daniil Medvedev tem um título, o Zverev tem 2, o Tsitsipas tem 1 e o Dominic Thiem não tem títulos de ATP Finals. Medalhas de ouro, Medvedev não tem. Zverev tem uma, ele ganhou em Tóquio, né? O Tsitsipas não tem e o Dominic Thiem não tem. Masters 1000, Medvedev tem 6. O Zverev tem 5, o Tsitsipas tem 2 e o Dominic Thiem só tem um Masters 1000 na carreira, né? Contra o Djokovic, o Medvedev tem 5 vitórias e 10 derrotas. Nota, o Djokovic e o Nadal sempre tem confrontos positivos contra esses caras da nova geração, né? Isso é digno de nota, né? O Zverev tem 8 vitórias, não, tem 4 derrotas contra, 8 derrotas contra o Djokovic e 4 vitórias. O Medvedev tem 5 vitórias e 10 derrotas. O Tsitsipas tem 2 vitórias e 11 derrotas, é um freguês de carteirinha do Djokovic. Vale lembrar que ele começou com 2 vitórias e uma derrota, e agora são 9 derrotas consecutivas, né? O Dominic Thiem tem 5 vitórias e 7 derrotas contra o Djokovic, né? Contra o Nadal, Medvedev tem uma vitória, e foi no ATP Finals, inclusive, e acho que 5 ou 6 derrotas. Agora eu não sei ao certo qual o número de derrotas, posso ter colocado aqui, né? Errado, mas Zverev contra o Nadal tem 3 vitórias e 7 derrotas. O Tsitsipas contra o Nadal tem 2 vitórias e 7 derrotas. O Thiem contra o Nadal tem 6 vitórias e 9 derrotas. Contra o Federer, Medvedev tem 3 jogos, perdeu os 3, né? Encarou ali no momento antes de ter explodido ali na carreira, né? O Zverev, ele tem 4 vitórias e 3 derrotas. O Tsitsipas tem 2 vitórias e 2 derrotas. E o Thiem tem 5 vitórias e 2 derrotas. Você vê que o histórico do Federer também já mais pro final da carreira, pegou os caras um pouquinho mais velhos, não é um dos melhores contra essa nova geração de tenistas. O melhor ranking de cada um. Medvedev já foi número 1, o Zverev já foi número 2 e Tsitsipas e Thiem no seu melhor momento foram o número 3 do mundo, né? E assim, ranking também é uma questão de regularidade. O Medvedev foi número 1 porque era o mais regular e assim, só Medvedev e Zverev conseguiram em algum ponto da carreira ter mais de 10 mil pontos, né? Thiem e Tsitsipas não conseguiram fazer isso. Então, basicamente, esses são os números, né, que eles conseguiram. Eu acho que assim, o Medvedev para mim é o melhor tenista, não é que ele tá muito distante assim em termos de desempenho dos outros, né? Mas eu acho que assim, ele tá um degrau acima na carreira e eu acho que ele tá um degrau acima na atualidade também, né? O Zverev, ao meu ver, tem qualidade, tem potencial, é um tenista completo, mas é também um cara que oscilou muito na carreira e vamos ver se ele melhora isso, né? Eu acho que assim, é justo dizer, a carreira desses caras não acabou, eles ainda têm tempo, né? Eles ainda têm condições de fazer mais na carreira. Eu não sei sobre o Thiem pela questão das lesões, mas o Medvedev tem 27 anos, ele tem condição ainda de brigar por mais Grand Slams, por mais Masters 1000, por mais títulos, engrandecer já uma carreira interessante, o mesmo para o Zverev. O Tsitsipas precisa melhorar, porque assim, o Zverev e o Medvedev, ao meu ver, ainda tem condições de competir muito, mas o Tsitsipas ele não melhora os problemas do jogo dele, né? Ele continua sendo um tenista estagnado e assim, né, o desempenho recente dele, tanto em Grand Slams como em Masters 1000, né, tá muito frustrante, por isso que eu coloco ele assim, um degrau abaixo dos dois à frente, 2 atrás do Medvedev e 1 atrás do Zverev, ao meu ver, né? E o Thiem é aquela história, né? Se ele conseguisse recuperar das lesões, recuperar o nível do seu auge, talvez ele ainda consiga ganhar mais alguma coisa, mas eu não acredito que isso vá acontecer, infelizmente. Para mim,
não são flop. Eu acho que é aquela questão, se tivesse saído 3 anos mais tarde para cada um, eles pegariam um momento melhor para conseguir esses títulos, porque eles rivalizaram com Djokovic e Nadal ainda nos seus auges e o Federer ainda num grande momento, né? Eu acho que isso tem que ser dito. Por exemplo, o Alcaraz pega o Nadal de 2022, ok, ainda um grande jogador, mas ele só pega até o Wimbledon, dali para frente não tem mais ele, né? Então é aquela história, ele vai enfrentar no final das contas o Djokovic, que ainda é um cara dificílimo, né? Mas a questão é, contra o Medvedev, o Alcaraz tem 2 vitórias e 2 derrotas. Isso é interessante, né? Esse ano, 2-1 para o Alcaraz. O Zverev tem 3 vitórias e 3 derrotas. Esse ano, 2-0 para o Alcaraz, né? E contra o Tsitsipas, aí é um massacre, né? 5 jogos e 5 vitórias. Esse ano acho que está 2-0 para o Carlos Alcaraz. Outro time, eu nunca me lembrei deles terem se enfrentado, né? Então, até porque o time, assim, nesse momento que o Alcaraz surgiu, já estava sofrendo muito com as lesões, né? Então, é aquela história. Eu podia até ter colocado aqui os confrontos diretos contra o Alcaraz, mas é isso que a gente fala, né? Eles são tenistas, né? Pelo menos o Zverev e o Medvedev mostraram personalidade para ganhar do Alcaraz. Talento e qualidade eles têm. Eu acho que até essa vitória do Medvedev contra o Alcaraz no US Open é bom para dar humildade aos torcedores do tenista espanhol, que de fato é espetacular, tem tudo para ser um dos melhores, mas é aquela história, não é invencível, e esses caras, por exemplo, têm talento para bater de frente, né? Pelo menos esses dois, né? O Tsitsipas acho que falta mentalidade. Talento até tem, né? Mas mentalidade falta, né? E a questão é, acho que eles ainda têm condição de fazer mais na carreira, e não acho que, assim, uma carreira que tenha títulos de Grand Slam, que já tenha, por exemplo, um caso, vários Masters 1000, o Medvedev tem 6 diferentes, né? Ganhou 6 cada um em um lugar diferente, né? Eu não acho que essa é uma carreira ruim e negativa. Eles têm sua história no tênis, mas talvez elas não sejam tão grandes quanto alguns esperavam. Mas vamos ver, ainda tem tênis pela frente. Em algum momento eu acredito que o Djokovic aposente e ali eles têm um pouquinho mais de espaço para brilhar. Mas óbvio que vão ter que encarar também o Rune, o Sinner, o Aliassime se recuperar, melhores. Vamos ver o que vai acontecer, mas eles também têm seu espaço para melhoras. Então, a ver o que vai acontecer com eles, gente. Por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.